Essa altura do campeonato, você já deve saber que eu tô vivendo um momento bem especial, né? Depois de já ter morado sozinho em São Paulo, num apartamentinho de 28 metros quadrados, depois de já ter morado num apartamento de 400 metros com 5 noias, dividindo um espaço imenso com pessoas completamente diferentes de mim, eu tô vivenciando uma experiência nova. Agora eu tô morando num apartamento com a minha noiva. A gente vai casar agora no finalzinho de setembro, na verdade na metade de setembro, e a gente já tá experimentando essa vida a dois. E por mais que eu ache que eu tenho uma bagagem em mudança, eu percebi nessa agora que cada mudança ela tem uma peculiaridade, ela tem um gostinho diferente. Ela tem suas próprias dores de cabeça, ela tem uns custos que a gente não espera e também tem aquele friozinho na barriga para saber se tudo vai dar certo e como é que vai ser esse novo capítulo, né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. As diferentes fases de sair de casa, de morar com os amigos, de se aventurar em outro estado, em outro país. E claro, o desafio e a delícia de morar com nossos parceiros, né? Para isso eu recebo alguém que entende muito de se mudar. Alguém que veio de Canindé para Fortaleza, de Fortaleza para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Fortaleza, Fortaleza para São Paulo, São Paulo para São Paulo. Meu Deus, é muita mudança. Vermelha, seja bem-vinda de volta. E aí, meu amigo Koala, salve pessoas que estão aí assistindo, nos ouvindo e nos assistindo aqui no Devaneios Marsupiais. E olha, de verdade, você listando assim me deu um negócio, gente. Foi muita mudança, tá? Algumas mais difíceis, mais dolorosas, mais complicadas e caras que outras, mas cada um aí com a sua importância. Eu acredito. Mas vamos começar então por aí. Tu aí que já é uma veterana de mudanças, né? Como que é pra ti cada recomeço desses, né? Porque quando tu veio de Canindé pra Fortaleza, acredito que tenha sido o teu primeiro choque de realidade, assim, né? Cara, assim, eu vou só pra deixar bem ilustrada a minha aventura de mudanças da vida. Eu nasci em Fortaleza, mas fui com 1 ano pra Baturité. Morei 4 anos em Baturité, então a primeira lembrança de mudança que eu tenho ainda é dessa época. Eu fui com 4 anos pra Canindé, que pra você que está ouvindo, são 2 cidades do interior do Ceará. Morei até os 4 anos em Baturité. Quando fui pra Canindé, eu lembro eu lembro das 2 casas, então acho que a minha memória assim bem antiga é disso. Mas como eu era uma criança e eu não lembro tanto, eu não lembro de refazer amizades, eu não tive dor de cabeça de transportar nada, de arrumar nada, então pra mim foi tranquilo. Pros meus pais e pro meu irmão que mudou comigo, que é 12 anos mais velho, pra eles com certeza deve ter sido bem diferente. E aí, em Canindé, eu mudei de uma casa pra outra, que aí foi a minha primeira mudança que eu lembro. Aí eu só lembro de fato de que o meu quarto deixou de ser no lugar normal da casa, porque as casas do interior elas são bem diferentes. Tem casas padrões e tem umas casas que você pensa, mano, a pessoa que fez isso daqui, o arquiteto, talvez ele não fosse de fato um arquiteto. Ou talvez ele era, mas ele é muito futurista e inovador. Então a primeira lembrança que eu tenho é que o meu quarto ficava na frente, a porta do meu quarto era de frente pra cozinha. E a casa era gigantesca, longa. O quarto dos meus pais era lá na porta, antes da sala. Aí tinha uma sala, um banheiro, um corredor gigantesco. Aí tinha o quarto do meu irmão, uma parte que tinha mesa de jantar. Aí lá depois tinha o meu quarto, na frente da cozinha. E tinha um beco do lado. E eu tenho lembranças de que eu tinha pavor de dormir nesse quarto. Então a minha primeira lembrança da mudança é a tristeza de ter perdido um quarto onde eu dormia, mesmo sendo criança, para um quarto onde eu tinha pânico de dormir lá e dormia com os meus pais. Então, acho que já foi meio traumatizante a primeira memória de mudança que eu tenho, mesmo eu não tendo tido nem o gasto. E nem tive que arrumar nada, né? Eu acredito total. A minha primeira memória de mudança, assim, eu me mudei meio velho, né? Eu me mudei com 24, 25 anos. E aí, né, foi a primeira vez que eu me vi ali longe da asa da mãe, né? Longe da rede de apoio e tal. Num estado onde eu conhecia as pessoas de internet, não conhecia, assim, ninguém, não tinha nenhum amigo realmente próximo morando em São Paulo. E aí eu cheguei lá, saí de um apartamento de 150 metros para um apartamento de 28. E aí, meu irmão, situação completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Só que aí é onde eu vi que a gente aprende a se virar, né? A gente aprende que
A gente sabe mais coisa do que a gente pensa, a gente aprende a ser mais safo, a ser mais agilizado. Nessas tuas mudanças, assim, porque a tua mudança efetiva, né, quando tu saiu, assim, da casa dos teus pais, foi pro mesmo prédio na parte de cima, né? Não, na parte... não, calma. Gente, aconteceram muitas mudanças nesse mesmo prédio. Eu morava no primeiro andar nesse prédio com os meus pais. Aí a gente mudou, todo mundo junto, para a cobertura do mesmo prédio. É verdade. Durante a pandemia, um pouco antes da pandemia começar, eu comecei a namorar com o Mariano, que é meu namorado, que a gente mora junto hoje em dia. Hoje em dia não, né? Já tem bastante tempo. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Durante a pandemia, tava naquele momento de lockdown e não sei o quê, e ele tinha mudado ele alugou um quarto e um apartamento enquanto ele tava decidindo o que ele ia fazer da vida dele em termos de onde ele ia morar. Aí vagou um apartamento no terceiro andar desse prédio, ele se mudou pra lá, porque ficava muito mais fácil, porque a gente não tinha que sair no meio do lockdown. Ele podia ir ou tanto pra minha casa quanto eu ir pra dele, ele mudou com 2 amigos. Depois de um tempo, quando a gente foi morar junto, eu mudei pra esse apartamento, ou seja, eu mudei 2 vezes, morei 3 apartamentos no mesmo prédio. A minha primeira experiência fora de casa, ela foi fora de casa, mas não fora do prédio, entendeu? Fora de casa com um pezinho dentro de casa ainda, né? Mas assim, se a gente for buscar aqui um pouco mais pra trás, quando eu saí de Canindé com 15 anos, e aí mudou só eu e minha mãe pra Fortaleza, porque eu ia fazer o ensino médio e tudo, e meu pai, ele trabalhava em Quixadá, ele trabalhava metade da semana em outra cidade e depois voltava pra casa. Ele trabalhava em Quixadá, e aí um final de semana a gente se encontrava em Canindé, e um final de semana ele ia pra Fortaleza. Então assim, querendo ou não, meio que eu tinha 2 casas ainda tava ali morando em Fortaleza com a minha mãe, tive a diferença de amizades, porque todo final de semana, ou quase todo final de semana, eu ia pra Canindé, então mantinha os meus amigos, mas ele tentava fazer umas amizades no ensino médio, mas a gente sabe que às vezes não é tão fácil quanto as amizades de infância mesmo, né, são outros focos, as pessoas talvez já estão ali com um vínculo entre si, então pra mim foi um momento difícil, mas se a gente for falar de mudanças que realmente me impactaram, antes de eu mudar com o Mariano pra esse apartamento no mesmo prédio dos meus pais, eu fiz os 3 intercâmbios da Disney, então rolou aí 3 mudanças internacionais. Que não... É verdade, eu esqueci completamente da cronologia aqui. Pra mim, a primeira mudança tinha sido com o Mariano, mas não, eu tô lembrando agora da gente se conhecendo no Cultibar, finado Cultibar. É verdade. E tu tava prestes a viajar, assim. É verdade. Olha, a primeira vez que eu fui foi de fato foi em 2000 e... nem sei mais, foi em 2017. 2017 eu morei 3 meses em Orlando. Tá que não é uma mudança, que você leva todas as suas coisas, que você vai por tempo indeterminado, que você, enfim, tem essa mudança brusca, com muitos e muitos gastos com a mudança específica, mas, querendo ou não, foram 3 meses que eu morei num apartamento sem os meus pais, com responsabilidades de adulta, e todas as coisas que implícitas, né? Também eu nunca tinha morado fora do país, ou nunca tinha saído do país, quando saí já foi pra morar fora do país, então foi um choque, assim, de realidade muito grande. Eu não sabia cozinhar, aí a gente entra aqui primeiro perrengue de você morar sozinho. Eu não sabia cozinhar, as meninas que moravam comigo também não tinham que fazer comida para as 2 pessoas, cada um fazia a sua comida, então eu sobrevivi, gente, de lixo que eu digo assim... Fast food, comida que você compra no supermercado, nos Estados Unidos é só o que tem. É tipo cup noodles e miojo de todos os tipos que você imaginar. Tem até purê de batata em pó, que é uma coisa que eu acho um grande absurdo. Que você faz um purê de batata em pó. Mas enfim, era assim que eu sobrevivi, porque eu não sabia cozinhar. E como diria Piccolo. Acredita? Não acredito não tem nem perigo de eu acreditar num absurdo desse. É um absurdo que seja, mas é bom. É um crime gastronômico, não dá pra acreditar. É tipo miojo, amigo. Miojo é bom, é ruim, mas é bom. É ruim pra sua vida. Entendi. Mas é o grande amigo das pessoas aí que não aprenderam a cozinhar ainda. É verdade. Tu trouxe um ponto bom. Mas aí nessa tua mudança, tu passou 3 meses morando, entre aspas, começou morando com desconhecidos, né? E aí esses desconhecidos foram virando amigos e algumas amizades dessas daí se fortaleceram, viraram quase que família, né? Conta um pouquinho como é esse processo aí de apego a essas pessoas quando você tá longe de casa, né? Primeiro que a gente fala que todo brasileiro que ele sai do país, ele dá um jeito de encontrar outro brasileiro, é quase um imã.
como a gente diz no Ceará, é como se você soltasse uma vaia cearense, aí você escuta a pessoa lá no outro lado sabe, respondendo você na vaia cearense. Todo mundo se encontra. E o brasileiro faz isso em todo lugar do mundo. Uhum. E nesse processo da Disney, nesse intercâmbio, iam 500 brasileiros. Eles chamam brasileiros e chamam outras pessoas de outros países e tal. É muita gente mesmo, distribuída em todos os parques. Porém, o fato de a gente morar todos nos mesmos condomínios, são alguns, eles tentam colocar as pessoas que chegam nos mesmos dias para morar junto. E aí tem vários tipos de apartamento. Tem apartamento com 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. E nesse primeiro que eu fui, eu fiquei no apartamento com 5 americanas na primeira vez. Então, meu apartamento em si, eu não gostava muito de estar lá. Tipo, as pessoas eram legais, mas elas não tinham... Tipo, as pessoas eram legais, mas elas não tinham muito... Sabe, o feeling brasileiro. Uhum. E elas todas eram americanas, então elas estavam fazendo ali um intercâmbio, mas não era intercâmbio, elas estavam como se fosse morando 3 meses, 6 meses em outro estado, e depois volta e tá ali, são pessoas que têm a mesma cultura, que é próximo da família, se a família quiser visitar é de boa, tranquilo. A gente não. Então todo mundo, mesmo que você não morasse com brasileiros, dava um jeito de sempre estar fazendo alguma coisa com os brasileiros. E lá eu conheci em 2017 a minha melhor amiga Débora, que nós somos melhores amigas até hoje. Enfim, é uma pessoa que eu levei pra vida e vou levar, se ela não, né, terminar comigo, a gente tem um compromisso, a gente não pode terminar uma com a outra. É uma amizade com certeza pra vida inteira. E não só essa, mas tem muita gente que vai pra esses intercâmbios e eu vi que a pessoa, tipo, manteve um relacionamento com a pessoa que ela conheceu lá e casou e tem filho. E é uma coisa que é interessante você ver, porque você sai de casa, mas você dá um jeito de procurar coisas que você cria uma conexão, que você se apegue, que você tenha ali um vínculo, porque você sente falta, né? O ser humano não foi feito pra ficar sozinho, a verdade é essa. Com certeza. Inclusive, você falou da Débora. A Débora que já participou do Devaneios. Ela esteve aqui comigo comentando sobre casos de dates ruins, né? A gente falou só sobre dates que necessitaram do apoio das forças de segurança. Gente, esse episódio é muito bom, tá? Até hoje foi traumatizada com a história da Samambaia, então... É loucura. Se você não ouviu, procure aqui é um dos primeiros, eu acho. Escute lá, muito bom. É um dos primeiros em vídeo, né? Acho que é o 20, 24, 25, por aí. Enfim, ele vai estar como um dos recomendados aqui no... Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou tentar jogar um card aqui na tela para ficar mais fácil para você. Mas aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Você tinha falado sobre dividir o quarto com 5 americanas, né? Vamos lá. Dividir o apartamento. O apartamento, isso, com 5 americanas. Eu acredito que o choque de costumes, de vivências, deve ter sido um negócio muito absurdo. Nesse apartamento em questão, eram 3 quartos, cada quarto com 2 meninas. Eu dividia com a Emily. Até hoje a gente se segue, tudo, a gente não manteve uma amizade, porque querendo ou não, como eu andava muito com os brasileiros e a minha função na Disney era muitas horas, eu trabalhava muitas e muitas horas seguidas, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava com os brasileiros ou eu estava dormindo, eu não tinha tanto tempo para ficar em casa socializando e tudo. Tenho certeza que se eu tivesse também, elas sempre foram muito receptivas, elas teriam, sei lá, a gente teria criado um vínculo, mas foram estilos e momentos de vida diferentes, eu acho. A menina que morava comigo, ela era um amor de pessoa, porém, gente, imagina você pegar um guarda-roupa inteiro, assim, vamos fazer uma imagem na sua cabeça. Imagina tá bom, vamos lá. Um quarto tem um closet, um banheiro, uma pia, 2 camas de solteiro separadas por uma cômoda, certo? Ok. O de cá era meu. O de cá era dela. Imagine se você um dia pegar todas as suas coisas do seu guarda-roupa e jogar em cima da sua cama, aí você tira da cama e afasta até cair no chão, aí fica uma montanha de todas as suas coisas possíveis ali aglomeradas ao redor da sua cama. Tá falando isso aí, tá me dando ansiedade. Todo dia que eu chegava em casa eu ficava nervosa. Eu não me importava tanto porque eu não ficava no quarto, então não tinha tanta importância pra mim, eu nunca tava em casa. Mas, vez e outra, tipo, ficavam uns restos de fast food de um dia pro outro. Aí o quarto fica com cheiro de óleo. Mas ela era uma pessoa muito legal. Então... Entendi. Era aquela coisa tipo, eu acho que se eu falasse com ela... Inclusive eu lembro que ela falou, eu sou muito bagunceira, qualquer coisa você me fala. Mas aí você fica tipo, eu vou falar? Aí você vai até onde dá. Como eram 3 meses, eu quase nunca estava em casa, eu achei que não tinha necessidade de falar. E esse foi então... Os outros 2... O segundo, eu morei com 2 canadenses e 3 brasileiras.
Aí esse já foi diferente. Inclusive, as canadenses, elas eram diferentes das americanas, elas eram bem brasileiras. Tipo, elas engajaram. Higiênicas e tal. Não nem falo por higiene, eu falo, tipo, clima. Elas andavam com a gente, elas davam rolê. Olha, se elas um dia traduzirem esse podcast e ouvir, eu não falei mal delas, tá? Não. Quem tá falando sou eu. Emily, deixa de ser cebosa, mulher. Tadinha, assim, ela falou que ela bagunceira, pelo menos ela não foi mentirosa, ela foi sincera. Ela não mentiu, né? Ela admitiu ali sua responsabilidade. É isso, o defeito dela é a ceboseira e não a mentira, né? Perfeito. E eu até, no segundo, eu até tinha uma dificuldade de arrumar a casa tanto quanto as meninas arrumavam. Eu não cozinhava, então, tipo, eu normalmente não tinha que me preocupar muito com pia, essas coisas. Tá. Mas ali, às vezes, tipo, sei lá, a maquiagem ficar em cima da pia, ou esquecer de trocar o lixo do banheiro, essas coisas, às vezes vixe, esqueci. Aí a menina ia ter que me lembrar, putz, foi mal, desculpa, eu vou lá limpar. Mas pra mim era mais difícil porque eu nunca tava em casa também. Então quando eu tava em casa eu não lembrava de fazer essas coisas. Mas tudo bem. Agora, o terceiro, eu acho que a sorte, entre aspas, foi que eu ia ficar 1 ano nesse apartamento, né? Tá. Mas, por conta da pandemia, como você sabe, eu tive que voltar com 1 mês. Mas esse 1 mês, ele foi tipo sabe quando você contrata uma coisa, versão de teste? A versão teste do que seria se eu tivesse ficado 1 ano, porque era um apartamento de 8 pessoas, eram 4 quartos. Aí o meu quarto eu dividia com uma brasileira, que honestamente, desculpa, acho que ela nem vai ouvir isso, ela não era uma pessoa legal, ela não socializava e ela, enfim, era uma pessoa complicada, assim, pra não falar outras coisas, uma pessoa complicada. Entendi. Em geral. E aí no outro quarto tinha uma mexicana morando com uma japonesa, no outro uma alemã com uma italiana, e no quarto, tinha mais 2 mexicanas. Então era um monte de coisa diferente acontecendo. A cozinha tava sempre com cheiro de comida diferente. Às vezes você tava vendo a italiana fazendo uma macarrão. Gente, eu não estou sendo generalista, era literalmente isso. Era a italiana fazendo uma macarronada, aí chegava a japonesa com um monte de sushi que ela trouxe do trabalho. Aí eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas era muito legal, honestamente. Eu acho que, tirando o fato de que eu não interagia muito com a brasileira e nem ela com o restante, teria sido uma experiência interessante. Tipo, eu chegava em casa, aí tava lá a alemã mexendo no Tinder, querendo encontrar uma pessoa que que trabalhasse no exército. Sei lá. Eram pessoas muito específicas. Hoje ela é do exército. Alemão. Então, bacana. Acho que eram coisas que eu queria ter vivido mais tempo com elas pra conviver, entender? Mas, gente, morar com mais 7 pessoas num apartamento fora do país, sendo que tem 5 nacionalidades envolvidas. 6 nacionalidades envolvidas, gente, é muito difícil, é muito diferente. Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque eu morei dentro do mesmo país, só que com pessoas de locais diferentes de São Paulo. Eu era o único de fora de São Paulo, né? Era o cearense lá da casa. E assim, agora, vamos lá. Eu não sei se eu já contei sobre isso aqui no podcast. Eu já devo ter mencionado por cima, mas eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência, assim. Porque eu morei numa espécie de república, né? Era uma casa com 1, 2, 3, 4, 5 homens e uma mulher. Então éramos 6 dentro. Você fazia parte dos 5. Era você mais 4 homens e uma menina. Eu mais 4 homens e uma menina, exatamente. E aí, o meu quarto era o maior. Não tinham suítes, tá, na casa. Era um prédio muito antigo, então eram 2 banheiros. E assim, 2 banheiros para 6 pessoas, sendo 5 homens. Então a gente já entende. Coitada da menina. Então, só que, assim, inclusive Paloma, um beijo. Paloma, gente boníssima. Ela, a gente respeitava muito, quando ela tava morando com a gente respeitava muito, assim. Então, quando ela ia usar o banheiro, quem usasse o banheiro antes, porque tinha fila, né? Se o último antes dela, dava uma geralzinha pra ficar habitável. Né, uma enganada ali pra dar pra ela usar. Só que qual era o esquema, assim? Tinham 2 pessoas que trabalhavam fora, o tempo todo fora, então era eu e outro. O cara, super gente boa, jogador de CS, então tranquilo, a gente se dava super bem. Na verdade, a casa inteira se dava super bem. O problema era que um dos caras tinha um vício, não sei se a gente pode chamar de vício, assim.
Mania? Não sei também. Mas ele... Vamos dizer que era vício. Ele tinha um vício em garotas de programa. É vício. Não tem Certo? como ser outra coisa. Honestamente. Então, era comum a gente chegar do trabalho e ter alguém na nossa sala. E um outro cara que era um maconheiro nato. Então, sempre tinha maconha na casa. Então, ali, a Polícia Federal batesse lá, era flagrante pra todo lado na casa. Tinha um cara que eu nunca vi. Eu sabia que ele morava lá, mas eu nunca vi o cara. Pra dizer que eu nunca vi, eu cruzei corredor com ele uma vez. Mas quando eu chegava, ele já tava dormindo. E quando eu ia sair pro trabalho, ele já tinha saído. E quando eu voltava, ele já tava dormindo. Então a gente minha nunca se relação com a encontrava. Emily era mais ou menos desse jeito. Eu acho que talvez por isso que eu não me importava tanto. Eu chegava em casa pra dormir, ela já tava dormindo e eu saía muito antes dela. Então, às vezes ela achava que eu nem tinha voltado pra casa. E teve a primeira vez que isso aconteceu, ela me mandou mensagem, tipo, ela e as outras meninas desesperadas, porque elas sabiam que eu tinha saído pra beber com os brasileiros, nas coisas que a gente fazia lá de drinking games. Uhum. E aí, ela desesperada no outro dia, eu pleníssima aqui de ressaca, trabalhando lá no meio do parque da Disney, no frio, um monte de gringo falando comigo, um monte de coisa, eu tentando lutar contra os meus próprios demônios, e aí mensagem de todo mundo, meu Deus, onde você tá? Você não voltou pra casa ontem, não sei o que, gente, eu voltei, só que eu já saí. Era isso. Mas aí, terminando, o grande lance era que, tipo, os caras, todos eram corintianos, se eu não me engano, uma parada assim. E eu não era de futebol, então, assim, os caras se reuniam na sala pra ver futebol, e eu ia lá, ficava um pouquinho, saía fora, ou ia jogar um LOL, ou ia sair pra encontrar meus amigos e tal. Eu não socializava muito ali com a casa, né, de uma maneira geral. Mas a galera é super gente boa, né? E, enfim. E aí tem uma história que é a minha história favorita dessa casa, né? Que assim, o prédio era muito antigo, então o apartamento em si era muito antigo, e bom, eram 5, 6 desajustados mentalmente, então a casa ela tinha vários pontos críticos, assim. Um deles era que as maçanetas, elas emperravam, então você fechava a porta sem saber se ela ia abrir, então sempre era uma roleta russa. E aí eu falei que 2 pessoas trabalhavam fora, né, sempre, e tinham 2 pessoas que sempre trabalhavam em casa. Eles tinham uma marca de roupa online, e aí eles estavam sempre de home office, então eles sempre faziam as paradas de casa e tal, só saíam no final de semana que eles viajavam pro interior pra ver negócio de confecção e tal, enfim. E aí, eu chego em casa e a casa está vazia. E aí eu fico, pô, cara, isso é muito estranho, sei lá, bateu polícia, alguma coisa Eu aconteceu. jogo todas as piores possibilidades. Aí eu corri logo pro meu quarto, né? Porque o meu quarto sempre ficava fechado e tal. E quando eu abri o quarto intacto. Dava pra girar a chave ainda. Eu disse, bom, polícia não foi. Aí eu escuto uma música. Bem baixinha, assim, vindo de longe. Só um... E beleza. Vou seguindo a música. Um cheiro de maconha. E aí, vejo que a música vem do banheiro. Ouço vozes dentro do banheiro. Bato na porta. Vozes. Atenção. Vozes, no plural. Bato na porta. Digo, ô, tem alguém aí? E várias vozes. Abre aqui que a gente tá preso. Aí várias coisas passam na minha cabeça, né? Como assim, a gente? Por que todos estão lá dentro ao mesmo tempo? Será que eles foram cada um tentando salvar o outro Nossa, eu já imaginei toda a história. É isso. Aí eu abro a porta, saem todos de dentro. Não fecha. O que acontece? Um dos caras, ele gostava de quando ele ia cagar, ele levava aquela luz que tem caixa de som, né? E aquela luz, ela faz tipo isso aqui, né? Você aí que não tá vendo o vídeo, bota no vídeo agora. Faz tipo isso aqui. E aí... meio constelação, universo. Isso. Galáxias. E o cara levou um bicho assim de maconha, começou a fumar, ouvindo a música dele.
Quando ele foi sair, a porta não abria. Ok. Aí o amigo dele, que dividia quarto com ele e tal, disse, não, eu abro. Aí abriu, disse, é só fazer isso aqui, ó. Aí ele entrou, fechou a porta e não abriu mais. E aí o cara que trabalhava fora chegou do trabalho, disse, é só fazer assim. Entrou, fechou a porta e não saiu mais. E assim ficaram 3 malucos presos dentro do banheiro. Com um negócio de maconha, uma luz que toca som e um sonho. Eu fico pensando o que é que fariam quando batesse a larica, né? Porque, gente, eram 3 caras presos num banheiro, que é normalmente, o banheiro é pequeno, com um negócio rodando e drogas. Amiga, eu vou te falar uma parada. A gente mandou, pouco antes de eu voltar pra Fortaleza, a gente mandou lavar o sofá. Dentro do sofá tinham 3 controles remotos da televisão e 7 cópias da chave da porta. 7. Quer apostar que foi a mesma pessoa que perdeu todas? Tinha pacote de Cheetos fechado, que caiu dentro do sofá, fechado, lacrado. E nunca... Isso não aconteceria aqui em casa porque os meus cachorros vão pra baixo do sofá. Então, eles resolveriam esse problema, talvez comeriam as cópias das chaves. A gente descobriria de outra forma que as cópias das chaves estavam por aí. Mas é isso. Bom, essa introdução enorme aí foi mais pra mostrar que, assim, mesmo que a gente conviva com essas diferentes pessoas, né? A gente sempre tira ali, tenta tirar um lado bom, né? Uma situação engraçada ou bizarra assim, de convivência. Tu trouxe aí a tua da menina não muito higiênica e das diversas culinárias, e eu quis trazer alguma coisa aí também. Trouxe aí uns maconheiros safados, né? Amo todos, inclusive. Eles ouvindo aqui, tá falando agora, né? Mas, ó, hoje não, há muito tempo já, tu mora com o teu namorado e vocês são pessoas muito diferentes em muitos pontos, né? Eu queria saber de ti quais foram, assim, os primeiros choques de realidade, os choques de rotina, de convivência que vocês tiveram. Eu achei bom que você falou os primeiros, porque não é como se eles tivessem acabado. Entendeu? Não é? Já tem quanto tempo vocês estão juntos antes de tu começar a responder? A gente mudou junto, deixa eu ver, foi no começo de... no final de 2021. Então a gente tinha um ano de namoro, 1 ano e pouquinho de namoro. Foi isso? Então foi bem no comecinho lá, foi ali no... A gente passou o primeiro ano... foi isso mesmo. Foi no final de 2021, a gente mudou pro apartamento que... No caso, ele convidou... Um dos 2 meninos que morava com ele saiu, aí ele meio que convidou o outro a se retirar, porque eu ia morar lá. Tipo, ele meio que chegou e falou, oi, então, a Renata vem morar aqui. Sabe? Ficou assim. Enfim, e aí, né, o colega dele teve que sair, eles ainda são amigos até hoje, ainda bem, né, se não destruiu a amizade. Salve, Igor. E assim, o começo a gente tentou, assim, o apartamento que a gente mudou primeiro, ele tinha 110 metros quadrados, porque os apartamentos de Fortaleza mais antigos são enormes. Que bom, foi bom. Era bom e ruim. A parte boa é que era bem espaçoso, mas a gente não valorizava tanto, porque a gente não tinha tanta noção do que colocar no apartamento, de como preencher com móveis, e nós não tínhamos, eles não tinham móveis, eram três caras que cada um morava dentro do seu próprio quarto, não tinha televisão na casa, cada um tinha, na verdade, tinha uma TV no quarto do Mariano, mas os outros 2 cada um, enfim, e tinha cozinha, era isso, tinha a cozinha e o quarto do Mariano completo, basicamente. Nem sei se completo, acho que a gente teve que comprar um fogão, porque o fogão era de um dos meninos que foi embora. E aí, quando eu mudei, a gente teve que comprar a máquina de lavar, teve que comprar o fogão, a gente comprou um sofá, uma TV, um painel, uma mesa. Acho que assim, de grosso foi isso. E aí eu trouxe minha cama do meu... Na verdade, meu pai queria ficar com a minha cama, e aí ele me deu uma cama. Eu achei bom. Ele fez a mesma coisa com o ar-condicionado. No lugar de eu trazer o meu ar-condicionado, ele me deu o ar-condicionado e ficou com o antigo, porque aí é bom que não tem que fazer 2 instalações, né? Eu achei econômico. E aí, foi uma grana que a gente foi pagando ali por meses, mas tudo bem. Eu acredito que, em termos de comportamento nessa época, a gente não tinha tantos problemas, exceto 2.
Eu sempre fui muito Exceto dois. bagunceira, assim. Eu sempre fui muito bagunceira no meu guarda-roupa. Eu adoro arrumar meu guarda-roupa. Uma vez a cada meses. Eu tiro tudo de dentro. Sério, gente, eu fiz isso semana passada. Eu tiro tudo de dentro do guarda-roupa. Aí eu tiro roupa pra doar. Organizo tudo do jeito mais lindo possível. Aí eu deixo bonitinho, assim, uma semana. Aí chega aquele bendito dia em casa que você tá morto. E aí você quer guardar seu casaco em algum lugar. E você guarda no guarda-roupa. Aí fica... Aí você, não, vou botar aqui em cima e não vai bagunçar porque eu vou tirar. Aí você não tira, você começa a jogar um monte de coisa. Aí vai pegar Ele uma fica no blusa, limbo da bagunça. oportunidade, né? Isso é o começo. Ele é apenas quem abre as portas para a grande desorganização generalizada que fica no meu guarda-roupa depois. E nosso guarda-roupa na época, ele era tipo aqueles guarda-roupas grandes, mas ele era aberto por dentro, tipo assim, meio que não tinha tipo ao lado dele e o meu lado, não existia isso, era tudo aberto por dentro. Então às vezes as roupas ficavam tendo uma comunicação entre si e ele ficava indignado, porque ele, com as roupas dele, sempre era tipo dobradinho, bonitinho, arrumadinho. E para compensar, né, se você pensar dessa forma, ele odeia lavar louça. E eu tenho uma regra que eu trouxe da minha casa dos meus pais, que é assim, são duas regras, ou a pessoa que cozinha, o outro lava, que no caso da gente é péssimo, porque nenhum dos dois cozinha, a gente a maioria das vezes pede comida, a verdade é essa, e a outra regra é sujou, lavou. Eu acho que a regra universal é sujou, lavou. Só que ele não faz o sujou, lavou, ele suja, e aí ele deixa lá uns 2 dias, e aí depois ele vai limpar. Isso pra mim é um pânico, eu fico em pânico, eu fico, não pode, a cozinha não pode ficar com a louça suja em cima da pia, não sei o quê, e aí me dá um... Gente, sério, eu acho que assim, é uma coisa que eu já reclamei 30 milhões de vezes, e honestamente, amor, se você estiver ouvindo isso, eu não acho que vai mudar, mas eu vou continuar reclamando. Então... Esse aí vai ser o corte do episódio. E ele sempre fala assim, e se eu comprar uma máquina de lavar louças? Aí eu, tá bom. Aí, mas e tu? Eu falei, não, eu lavo a minha louça. Eu não vou dividir a máquina de lavar louça com você, porque você não quer lavar a sua louça, e a gente nem suja tanta louça assim, sabe? É só porque vai acumulando, ele bebe um copo d'água e bota lá dentro da pia, aí meia hora depois vai beber outra água, no lugar de pegar o copo que acabou de usar, vai pegar outro copo, aí fica... Enfim, é isso. Aí, acho cara, que esses são os Celina... dois... Eu me critiquei, tá? Eu fui legal, e primeiro eu falei Foi o meu maior justo. defeito, e aí esse é o maior defeito dele, na minha opinião. Entendi. Em termos de convivência. Cara, a Celina, ela tem uma parada que me deixa maluco. Que era o quê? Lá em casa, na minha antiga casa, né? As portas do armário eram de correr. E aí, sempre que ela ia pegar alguma coisa no armário, ela deixava a porta aberta. Ou ela ia pegar alguma coisa na gaveta, aí ela deixava a porta aberta e a gaveta aberta. Isso me dá um... Olha, a porta aberta, assim, eu também acho que me daria uma aflição, mas eu acho que a gaveta aberta... É que não é aberta, 100% aberta. Mas é abertinha. É aquele mal fechado. Então. Isso aí me Fica daria mais a ponta, aflição do que a porta. Fica a ponta pra fora de um jeito em que a porta não fecha, entendeu? E aí isso vai me dando um negócio, vai me dando... Aí beleza, a gente se mudou pra esse apartamento agora... E nesse apartamento, o closet, ele não tem portas. A porta do closet é a porta do quarto. Então, ou seja, isso daí não daria certo pra mim, porque o meu guarda-roupa seria o quarto inteiro. Mas o quarto inteiro é o guarda-roupa. Então, mas como, na hora que eu entrasse no closet, o Mariano ia desmaiar, porque metade ia estar, tipo assim... Entendi. E a outra metade bonitinha. Assim, eu sempre penso que talvez, se fosse aberto, aquelas araras, ou aqueles que não tem porta, ou um closet, eu acho que talvez eu ia organizar mais. Mas sempre a gente pensa que vai ser diferente, sempre a gente pensa que o nosso comportamento vai ser diferente. Mas, gente, chega aquele dia que você tá cansado e você vai voltar a sua... o seu comportamento que tá ali dentro do seu organismo. É uma coisa que tá impregnada em mim, infelizmente. Eu tento melhorar, meu guarda-roupa tá arrumado agora. Vamos ver se no dia que esse podcast vai ser solto, se ele ainda vai estar arrumado, aí eu vou comentar aí, botar aí nos comentários pra vocês, pra gente saber, porque eu não boto fé, eu não confio. Tu falou de não gostar de arrumar o guarda-roupa todo dia, né? O tempo todo, mas que tu gosta, que é uma parada que tu gosta de fazer. Eu gosto de arrumar coisas quando... Sabe, eu não gosto de fazer quase nada. Na verdade, eu acho que nada por obrigação, sabe? E essa é uma coisa que você... Se você for pensar assim, talvez... Você meio que faz por obrigação, talvez você já se acostumou. Mas tem um dia que eu penso assim... Tô fazendo nada. Vou botar uma série aqui, vou tirar toda... Aí você faz porque você quer.
aí é diferente. Mas qual é a parada que na mudança, e isso aí não precisa ser sobre a organização, é qual o ponto que quando tu vai se mudar, tu fica indignado, assim, tu pensa, putz, vou ter que passar por isso de novo, isso aqui é uma parada que se eu pudesse pular, ou se eu pudesse pagar alguém pra passar por isso por mim, eu pagaria. Cara, eu acho que é até difícil escolher uma coisa só, assim, mas pegando, por exemplo, com o Mariano, eu morei em um apartamento em Fortaleza e esse é o segundo apartamento que eu tô em São Paulo, então a gente junto passou por 2 mudanças, né, em casal, de lá pra cá e do outro apartamento pra esse. Eu acho que existem várias coisas. Primeiro, sem a gente contar com escolher o apartamento certo, né? Porque a gente vai entrar num outro tópico. E aí, a gente sensível. passa horas e horas aqui, porque tudo você tem que abrir mão de uma coisa e pegar outra, e, enfim. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma coisa... Gente, eu vou dizer 2, não tem como. Uma delas seria, eu pagaria, e eu sei que tem empresas que faz isso, mas a gente às vezes não dá pra pagar, que eles vão na sua casa e eles embalam tudo pra você fica só assim, olhando. Nossa. E aí eles embalam todas as coisas da forma, você fica assim, meu Deus, essa pessoa nasceu embalando coisas já, porque fica perfeito, lindo, tudo bonitinho, tudo organizado, e você não fez nada. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu acho que é específico pelo que aconteceu de quando eu mudei de Fortaleza pra cá, foi que eu mudei, pra pegar o apartamento, eu mudei uma semana antes do Mariano. E aí, não tinha chegado nada nosso. Eu tava com uma mala, a Powder, que você não conhece talvez, mas é a minha cachorra. Tava eu, a Powder, uma mala e um notebook. Era isso que eu tinha. Aí eu estava dormindo num colchão inflável que eu comprei no Carrefour. E eu fiquei uma semana nessa situação até o Mariano chegar e a gente comprar uma cama. E aí a cama, antes de chegar a cama que a gente comprou, eles mandaram no mesmo dia uma cama... tipo, provisória, né? Até a outra chegar. Eles mandaram. Eu achei isso incrível. Parabéns. Tá? A Cosbel, pra você. Cosbel não. É Cobel? Não sei. Cosbel é coisa de cabelo. Cosbel é de produto de beleza. Tem outro nome. É uma coisa assim. Tá. É concorrente do Ortobon. Vocês amassaram nisso. Foi muito legal. Parabéns. Obrigado. Porque eu não aguentava mais dormir no colchão inflável. Eu ia ter que ficar mais 15 dias dormindo no colchão inflável até chegar à cama. E fora isso, nessa mesma mudança, o nosso caminhão de mudanças, ele chegou 3 dias atrasado, que já era um prazo grande, era quase um mês para chegar, que ia chegar nossas mesas, as coisas da sala, tudo, literalmente tudo. E muitas coisas a gente teve que vender em Fortaleza, porque Fortaleza é 220 e aqui é 110. Então meio que a gente teve que, tudo que é eletrônico, até coisa tipo chapinha não, mas secador, essas coisas, até isso a gente teve que comprar tudo de novo, máquina de lavar comprou de novo, então foi um trabalho gigantesco se desfazer das coisas de lá e comprar as novas coisas fora o gasto, que aí eu não podia pagar pra alguém passar por isso por mim, né, porque aí eu estaria gastando mais dinheiro. Mas eu vou te dizer que esse negócio que você falou de embalar coisa, velho, 100% é uma parada que se eu tivesse muita grana, eu pagaria alguém pra ir lá em casa, embalar tudo e quando chegar aqui no apartamento, desembalar tudo e colocar no lugar. Não, essa parte eu acho legal. Se eu tiver, sei lá, um dia livre inteiro, tipo, você não pode fazer nada, você não pode jogar, você não tem que trabalhar, você não tá com sono. Aí você tá tipo assim, o que eu faço com o meu dia? Vou arrumar, tipo um The Sims, sabe? Eu acho muito legal essa parte, mas embalar... É o contrário de quando eu viajo, porque quando eu viajo, eu adoro fazer a minha mala, tipo, separar as roupas que eu vou levar, todas as coisas, mas a volta, quando eu chego lá no último dia, eu jogo tudo igual eu jogo no meu guarda-roupa ao longo dos dias e a mala chega toda bagunçada aqui, porque eu penso, vou lavar tudo, não tem mais que chegar limpo, nem engomado. Enfim, então, eu acho que são 2 problemas. Eu detesto essa parte, tanto a parte de guardar tudo nas caixas, como desembalar tudo das caixas. Isso aqui, pra mim, foi uma tortura. Colocar boneco por boneco. Com o maior prazer do mundo se eu estivesse morando em Fortaleza ainda, porque eu acho muito legal essa parte. Eu acho bem The Sims, Tetris, bem... Enfim. Inclusive, eu não sei se tu reparou, enquanto tu tava falando, eu tava vendo aqui se a iluminação, se eu virasse um pouquinho pro quadro, se dava bom, mas não, dá uma estourada. Aí aqui eu tô descobrindo enquanto eu tô fazendo a parada, porque eu ainda não sei a posição que as coisas ficam boas, entendeu? Isso aqui me dá uma aflição. Nesse escritório eu tive que mudar, porque quando a gente mudou pra esse apartamento, a gente tinha três quartos no outro. Aí tinha o meu escritório, o escritório dele e o nosso quarto.
Esse daqui, a gente tem uma varanda gourmet, que aqui em São Paulo tem muito, acho que em Fortaleza também tá começando a ter, que é tipo só uma varanda um pouco maior, é uma varanda do tamanho de um quarto, basicamente, que tem algumas tem uma churrasqueira, é isso, uma churrasqueira, uma pia, e o resto é do tamanho de um quarto. Bem legal, inclusive. E a gente, pra ter a varanda gourmet, abriu mão de um quarto. Então, o meu setup, que, tipo, pra você que não me conhece, eu sou criadora de conteúdo de games, ele é enorme. Tipo, é enorme. A minha mesa tem quase 2 metros, acho que é 1,80 m. Aí tem um monte de boneco, que você quer pouca coisa. Tem um monte de coisa aqui, tem coisas que não couberam. Enfim, isso tudo a gente deixou na sala, porque a gente não tinha sala. A nossa TV ficava no quarto, porque no outro apartamento ficava na sala. A gente tomou uma decisão diferente, porque a gente prefere assistir TV dormindo. Dormindo é difícil. Assistir TV dormindo é um desafio. Assistir TV deitado. E o Mariano, ele trabalhava de casa, então ele ficou com esse escritório que eu tô hoje, e aí ele mudou. E aí eu fiquei trabalhando híbrida, que eu já tava, e aí também tem essa parte de criação de conteúdo, que eu acabo fazendo live vez e outra. Então a gente mudou. O PC dele agora tá lá no quarto, no nosso quarto, na suíte, e o meu setup veio pra cá. E eu já mudei, assim, as coisas de lugar umas 300 vezes e nunca parece bom. Eu sinto que nunca tá finalizado. Eu acho que as pessoas que sentem que seu lugarzinho tá assim, agora tá do jeito que eu quero, são as pessoas que talvez já começam o seu apartamento próprio, contratando uma pessoa daquelas lá, paisagista, não sei, um arquiteto, que deixa tudo bonitinho no projeto e você olha assim, você fica, nossa, é incrível, agora falta só encaixar os enfeites. Eu sinto que é o mais fácil, que a pessoa vem direto do Pinterest assim pra sua casa, porque aqui, gente, é muito difícil. Uma parada que me deixou maluco é a sensação de que todo mundo tá querendo me enrolar, velho. E isso desde corretor até o cara que, sei lá mesmo, até o prestador de serviço que eu contratei pra dar uma olhada na elétrica, nas paradas. Porque, porra, a gente visitou uns apartamentos mesmo, que assim, que o corretor muito bem de todo jeito, né? Não, e assim, muito bem maquiado, sabe? Você olha assim um apartamento e diz, pô, esse apartamento tá top, dá pra entrar, dá pra morar tranquilo. Aí beleza, aí você aperta a descarga, vazamento. Aí você pega na parede, você sente a umidade do mofo que foi só pintado ali por cima. Aí você abre a porta do armário, o armário cai. Meu irmão, a gente viu várias coisas dessas. Ainda bem que você não aluga só por foto, né? Porque senão... Então, a gente visitou um apartamento, o apartamento parecia, como tu falou, assim, parecia que o arquiteto tinha pensado em cada centímetro do apartamento. Só que qual é o problema? Em momento algum, do ano inteiro, bate sol no apartamento. Então o apartamento é escuro, é esquisito, é úmido, sabe? Um negócio... Aí a gente entrou, tipo, caramba, que apartamento lindo. Aí com 5 minutos que a gente tava lá dentro, era tipo, meu Deus, por favor, deixa eu ir embora. Eu não quero mais ver. Um problema muito grande em Fortaleza, pra você, ouvinte, que nunca foi em Fortaleza ou não é de Fortaleza, enfim. Fortaleza, existem 2 problemas grandes. Se o apartamento é do pôr do sol, né, como que chama? Frente pra... Porque tem a frente pra nascente e a outra... Poente. Enfim, se você está no apartamento onde você pega o sol da tarde, na maior parte do apartamento, você vai morrer queimado. E aí você tem que lidar com isso. Só aceite, você escolheu, de noite, quando você for dormir, as paredes do seu apartamento vão estar pegando fogo e você tem um ar-condicionado, alguma coisa aí pra resolver. Ou você lida com esse problema. E o outro problema é não ter vento. Então, são 2 coisas que, se as 2 forem perfeitas, tipo, você pega um apartamento que é a frente pra nascente e um apartamento que venta, aí você fica, assim, ganhou na loteria. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem o apartamento que a gente tá, ele é pra nascente, mas não faria tanta diferença quanto em Fortaleza, porque aqui você basicamente tem, sei lá, 6 meses que tá frio. Só são 3 meses que são de fato quente mesmo. Então só ia incomodar por 3 meses, eu acho. E uma outra coisa é que eu acho que aqui tem mais... Não é que eu acho. Aqui tem bem mais chance de ter mofo, porque tem bem menos sol. Primeiro que a poluição, e segundo... Porque, enfim, é diferente não é que nem o Nordeste, que tá quase realmente... Chove muito também, né? Muito, São Paulo chove demais. Frio, e aí, se você não tiver cuidado de colocar aqueles negócios de absorver umidade no banheiro, por exemplo, vai dar mofo. Isso é certeza, é normal. Então, em Fortaleza eu nunca tive problema com isso. Tinha problema de infiltração, da água bater ali
na parede e ficando meio coisada, assim, a pintura. Mas são problemas diferentes que, sei lá, eu acho que eu prefiro o daqui, que aí você pode prevenir. Não é estrutural do apartamento. Total. Eu sempre falo que é bem mais fácil você resolver o frio do que o calor, né? Com certeza, porque aí você se enrola, bota uns casacos, um negócio assim. O calor, não necessariamente o ar-condicionado vai resolver seu problema. Tem esse negócio. Então. Aqui a gente passou por um problema antes de ontem, inclusive. A gente se mudou pra cá no sábado. No domingo amanheceu meio chuvoso, então não tivemos esse problema. Só que do domingo pra segunda, a gente descobriu duas coisas. A gente descobriu que esse apartamento ele é nascente, então ele bate o sol ali no comecinho da manhã. E a gente descobriu... Se você botar uma cortininha, dá pra sobreviver. Amigo, mas chegar lá. Meio-dia o sol... Não, aí não dá mais. Vamos chegar lá. A cortininha é o problema, porque não tinha. E aí, o problema não é porque... era a cortina, né? Foram vocês que esqueceram de... A iluminação, não sei se vai dar pra ver legal. Acho que não, tá mais estourando do que ajudando. Mas dá pra perceber no momento que a minha testa tá vermelha aqui, né? Eu tive uma insolação dormindo. Coisas Por quê? que só acontecem em Fortaleza, cara. Nunca eu poderia falar que isso aconteceu comigo em São Paulo. Cara, bateu o maior sol que Deus já produziu e ele focou aqui, ó. E eu, assim, eu sou bem provido de testa, né? Eu também, bateu mas vocês assim, não vão ó. saber. Blá! E eu acordei com a minha testa queimando, velho. Quando eu acordei, eu fazia assim, ó. Não é possível. Parecia que eu tinha uma camada plástica presa na testa, de tanta dor que eu tava sentindo. E aí, olha, gostei, aproximei mais a luz. Olha, tá vendo esse negócio de não estar acostumado ainda com o lugar? Aproximei mais a luz, ficou melhor, né? Ficou melhor, sim. Ficou bom. Enfim. E aí, meu irmão, vamos urgente comprar uma porra de uma cortina, porque senão eu vou morrer, pô. É isso, eu vou morrer. E eu não vou dormir de protetor solar, entendeu? Eu não vou fazer essa parada. Não, aí eu achei era melhor comprar a cortina do que o protetor solar, amigo. Então, aí a gente foi lá, comprou, e aí vem aquela parada que eu falei da galera tentando enganar, né? Porque eu liguei pra vários serviços e tal. Meu irmão, os caras cobrando 500 conto pra instalar a cortina. Eu instalo por 100 reais. A gente mesmo... Amiga, a gente mesmo instalou, eu não tinha furadeira. Eu furei o gesso com uma chave Phillips, né? Vocês aí de São Paulo chamam de chave Phillips. Aqui em Fortaleza, chave estrela. Peguei uma chave estrela, botei no gesso aqui, ó. No caso, primeiro, eu não teria força pra fazer isso. Segundo, que ainda bem que a gente tem uma furadeira. Mas, tipo, os meus móveis, os mais básicos, obviamente, né? Sei lá, eu montei direitinho. A cortina, esse aqui já tinha, mas outro apartamento a gente que fez os buracos e botou o varão lá. Mas salva, tá? Pra você que tá se mudando, vai se mudar, tenha em casa uma furadeira. É uma coisa que você furadeira e parafusadeira são coisas que vão te... Que vem... A nossa é dessa, tá? Ela é as 2 em 1. Porra, isso aí é adianto de vida de qualquer pessoa, viu, meu irmão? Tenha. Certeza. Muita gente negligencia, e eu fui uma dessas pessoas, eu negligenciei ferramentas, velho. Não façam isso. Ferramentas são itens de prioridade na mudança. Eu fui roubando aos poucos as ferramentas do meu pai, quando eu morava no prédio lá de Fortaleza. Eu ia lá pra cima, meu pai só tem uma chave de fenda? Aí ela pegava uma chave de fenda. Aí, sei lá, eles tinham umas 5, 6, de vários tamanhos, porque, tipo, meu pai tem 70 e poucos anos, ele é bem aquele, tipo, eu sou o homem da casa, o provedor da casa. Então, tem uma coisa errada na casa, ele vai lá e resolve. Aquela coisa bem tradicional. Então, ele tem todas essas coisas de ferramentas que você imagina. Eu só fui pegando o que eu achava, olhava aqui, vixe, preciso disso. Não tenho. E agora? Eu ia lá no apartamento do meu pai e pegava. Eu não sei se ele sentiu falta, a única coisa que eu tenho certeza que ele sentiu foi uma trena que eu peguei, que eu tenho ela até hoje, tem uns 3 anos que eu roubei essa trena dele, e hoje eu comprei mais 2, então eu tenho 3 trenas, uma roubada e 2 compradas. Amiga. Diga. Olha só. Essa daqui, ela foi roubada da minha mãe, ó. Viu? É isso. Os pais, eu acho que quando eu tiver filho e eles forem sair de casa, eu vou começar a comprar as coisas meio repetidas, assim, pra quando eles, sabe, eles roubarem, porque isso vai acontecer, eu tenho ainda. Eu ainda tenho ali.
E assim, grande parte das coisas. Grande parte não, vai, mas muitas coisas que eu tenho hoje aqui no apartamento foram. Não vou dizer que foram roubadas, porque elas foram dadas, né? Pela minha mãe e pela minha avó. Porque assim, idoso tem uma parada que eu acho que você vai se identificar muito aí com os seus pais. E você, ouvinte aí, que tem algum idoso em casa, você vai se identificar também, que é comprar pra ter e não pra usar. Então lá em casa tinham travessas e conjuntos de prato. Minha mãe me deu um faqueiro, né? Um conjunto lá com garfo, faca, colher e tal, de, sei lá, cento e tantas peças que nunca foi aberto, pô. Nunca foi aberto e tava na casa há mais de 30 anos e nunca foi usado e tá sendo usado agora. Travessa, copo, negócio de vidro, assadeira, tudo isso a gente trouxe de lá, porque, meu irmão, Eu acho que assim, tem muita coisa que, pelo menos minha mãe fazia muito isso, que ela ganhava, ou que, sei lá, comprava. E aí ela meio que marcava o dia de usar. Tipo, sei lá, ela ganhou uma cafeteira. Eu sei que no dia que ela deixou de usar essa cafeteira, que já fazia meses que a cafeteira tava lá guardada, aquelas cafeteiras normalzinha mesmo, com o bulizinho e tal. Uhum. No dia que ela foi pegar, caiu a caixa no chão e quebrou o bule. Enfim. Perfeito. E aí uma outra coisa que eu me lembro bem que ela deixou nesse esquema de vou guardar aqui, vou usar não sei quando, ela falou, não, a gente vai usar quando a gente mudar pra Canindé, que eles foram embora, meu pai se aposentou e voltaram pra Canindé, que foi um aspirador de pó. Meus pais estão morando em Canindé, já vai fazer 2 anos, vai fazer 2 anos. Eu fui lá em janeiro, ainda está fechada a caixa do aspirador, então está lá, tipo, perdendo a vida dele, coitado, perdendo a função de vida dele, ele tá lá se sentindo inútil dentro de uma caixa, porque não usa. Uhum. Aqui em casa a gente tem uma coisa dessa, que é... A gente tem os pratos normais, tipo, de dia a dia. Esse prato branco você compra, sei lá, 10, 15 reais. Toda casa tem uns pratinhos desse. A gente usa isso no dia a dia, porque, sei lá, você não tem que se preocupar tanto. E a gente tem 4 pratos lindos, perfeitos. Estes 4 pratos a gente comprou quando a gente mudou pra esse apartamento. Já tem mais de um ano. Tem um ano e 6 meses. A gente usou 2 vezes. Uma vez que eu fiz um carbonara. E aí eu acho que, tipo, comidas bonitas tem que ficar em pratos bonitos. Em pratos bonitos. Mais bonitas. Sim. E um dia desse que eu fiz um arroz piamontese com carne. Um negócio assim. Foi semana passada. Ou seja, até semana passada eu tinha usado esses pratos uma vez. E nós temos 4. E nós nunca recebemos ninguém em casa para usar esse prato. Ou seja, só usamos 2. Tem 2 pratos que estão lá, esperando o dia que eu vou chamar alguém que vale a pena a gente tirar os pratos bonitos pra gente comer. Não é nem a pessoa, é o evento. Você vai comer uma pizza num prato bonito? Eu não vou. Você vai comer um macarrão daqueles que você pega com... Como chama? Aqueles molho pronto. Não, aquele molho pronto de bolonhesa. Você vai botar num prato bonito pra quê? É verdade. Não vale a pena. Então, sempre vai ter essas coisas na sua casa, independente de quantas vezes você se mudar, que vai ficar guardado. E, amigo, você acabou de se mudar pra sua casa nova. Você vai fazer isso também. Você aí que tá ouvindo esse podcast e já foi na casa da Vermelha depois que ela comprou os pratos, saiba que você não é importante o suficiente para ela tirar o prato bonito do armário. Ou se você quiser vir na minha casa e cozinhar algo legal, aí eu deixo você usar os pratos. É verdade, olha aí. E isso é uma proposta boa, tá? Proposta boa. Se a Lojinha ouvir esse podcast, eu acho que ela vai fazer isso porque ela gosta de cozinhar e ela sabe cozinhar bem. Então, talvez ela queira vir aqui pra cá só pra ser a primeira pessoa, ela e o Rafa, o namorado dela, pra usarem os pratos que a gente não usou até hoje. Inclusive, meu irmão, ele tira onda com a minha cunhada porque ela tem um conjunto de talheres dourados, né? E esse conjunto de talher dourado, ele fica guardado no armário, intocado. E ele só sai do armário quando uma tia nossa, a tia Graça, vai na casa dele. Aí como a tia Graça é uma mulher muito elegante, aí a minha cunhada acha que é uma oportunidade de botar esses garfos pra fora. Eu acho que faz sentido. Por exemplo, os meus pais vêm passar uns 2 ou 3 dias aqui ano que vem. Ano que vem, atenção, nós estamos em agosto. Ano certo. Que vem, quando eles vierem, eu vou fazer alguma coisa e usar os pratos. Que é pra eles verem que na minha casa, na filha deles, tem prato bonito. Se é usado ou não, prato bonito. Não importa. Agora eu preciso falar uma coisa. A gente tem um problema muito sério em casa, inclusive eu acho que é um problema generalizado, que quando você mora, mesmo você morando na sua própria casa, que eu acho que é pior, como é que chama? Vou contextualizar. Quando você mora com seus pais, as suas coisas somem e você pensa,
Foi minha mãe que guardou não sei aonde. Aí foi meu pai que pegou e não devolveu. Essas coisas. Ou quando você tem irmão, essas coisas. Sempre tem outra pessoa que fez algo. Quando você mora sozinho, ou por exemplo, no meu caso, que eu moro com o Mariano e nós dois somos os responsáveis financeiros da casa, quando as coisas somem, elas só somem. Elas desaparecem. Porque, tipo, a gente não ia sumir uma coisa de propósito. Uma coisa que some aqui o tempo inteiro é garfo. Garfo, faca e colher. Os garfos, principalmente, porque eu que uso garfo a maioria das vezes. Só tem 4, tinha 4. Agora acho que ela tem. Agora tem mais que eu comprei de novo, mas tinha 4 garfos, aí um dia que eu fui ver tinha 2. Por quê? Porque às vezes a gente vai comendo as marmitas, que a gente pede quase todo dia, como eu disse, e aí coloca o garfo ali dentro do saco, e aí a outra pessoa, que não é a pessoa que usou o garfo, não sabe que tem um garfo ali dentro, e aí ela pega e joga no lixo. E aí a gente já deve ter jogado faca no lixo muitas vezes, garfo no lixo, colher nem se fala, enfim. Acho que pelo menos a gente sabe pra onde tá indo. E aquelas coisas que somem dentro da casa e você não sabe pra onde foi. Aquela blusa que você lembra depois de vários dias. Cadê aquela blusa que eu não vejo há sei lá quanto tempo? Quando você mora sozinho ou você mora, sei lá, com seu correspondente, é mais difícil. Correspondente, você mora com a Isis Scamparini nos telhados de Paris. Conge. Não vou nem falar cônjuge, eu sou conge. Foi isso que eu quis dizer, tá? Desculpe. Amiga, tu falou conge. Se tu pudesse mudar uma palavra da língua portuguesa, qual seria? Conge é uma ótima palavra, mas eu acho que não seria conge. Eu tinha uma palavra. Nossa, eu sempre tenho dessas, mas eu acho que conge seria facilmente detetização. Não existe. Dedetização é uma palhaçada que alguém inventou. Que alguém inventou. Não, é mentira. Eu acho que deveria rolar um abaixo-assinado, ou então aqueles plebiscito que tem pra gente votar na mudança pra detetização. É muito melhor. Muito melhor. Eu concordo. Dedetização nem dá, parece um fanho, né? Não gosto. Mas eu mudaria garfo. Eu acho que garfo é uma palavra feia, de pronúncia nojenta. Garfo. É feio. Eu acho que galfo é muito mais bonito. E se fosse só garfo? Não, mas garfo falta algo. Garfo. Não, se você morar em Canindé e você conviver tipo, com a galera de lá até hoje, você chega lá e fala, me dê um garfo. Eu falo garfo. Eu não falo, me dê um garfo. Nossa, é feio, né? Nojento. Não, você cospe às vezes falando. Mas galfo, galfo. A boca faz um movimento bonito, faz uau, galfo. E essa palavra, eu só me atentei a essa palavra por conta de uma pessoa que também passou aqui pelo podcast, que foi a Nauru, né? Quando o professor Fernando estava gravando o episódio dele, o professor Fernando, num momento super emotivo do episódio, falou que ele tinha super orgulho aí dos alunos dele e que ele tem plena consciência, assim, que na cabeça dele, os alunos dele são os melhores. E aí a Nauru, quando terminou o episódio, chegou pra ele e disse, professor, fiquei tão emocionado, o senhor acha mesmo que eu sou a melhor? E ele disse, eu acho que você é a melhor. Aí ela olhou no fundo dos olhos dele e disse, mas professor, eu falo galfo. E aí, eu infelizmente não pude me conter, comecei a rir, e eu percebi que a palavra galfo é muito melhor do que garfo. Ah, mas tem várias dessas. Eu acho que a maioria dessas palavras que a galera fala no interior, que a gente... Tipo, eu falo no interior porque assim, eu morei no interior do Ceará. E lá, às vezes, o pessoal tá falando e tá nem aí se tá certo ou errado, não importa. O importante é você ser entendido. E, às vezes, a pessoa só quer falar do jeito melhor possível pra ela mesma. Então, até eu entender que era dedetização, parece que eu vou errar quando você fala Olha, Sim. Não consigo, parece que eu fico gaga, não dá... Não, tá errado essa palavra. O detetização, ele vem muito mais rápido. Detetização é perfeito. E eu falei detetização achando que estava certo por muito tempo. Mas agora eu tenho, já que a gente entrou num assunto que não tem nada a ver, eu tenho 2 comentários que fazem parte desse... de palavras e frases. Se eu pudesse fazer uma expressão, virar uma palavra, eu acabaria com será que e viraria o será-se. Gente, eu adoro será-se. Será-se é perfeito. Será-se não sei o que. Não importa se tá errado. Eu uso. Eu sei que eu tá amo errado. será-se. Se eu for escrever uma redação, eu não vou botar ou no e-mail para um cliente, mas em qualquer outra situação da minha vida eu vou escrever será-se. Perfeito. Uhum. Agora, uma que eu preciso criticar não, gente, você talvez que está ouvindo, você já usou ou usa ou acha que tá certo, não sei. Usa sabendo que tá errado, mas me incomoda gigantescamente quando eu vejo uma pessoa escrevendo eu estou apaixonada na... não sei o quê. Você não pode estar apaixonada você tem que estar apaixonada por, ou pelo, ou pela. Então me dá uma aflição. Eu tô apaixonada na Eliana. Não sei porque eu falei Eliana. Mas, sabe?
você já é apaixonado pela Eliana, mas tudo bem. Desculpa, eu não sou professora, eu só queria botar isso pra fora. Amiga, eu tenho um ciricutico com um termo paulista, que é quando eles trocam o futuro pelo presente indicativo. Você quer que eu faço? Nossa! Você quer que eu trago? Meu irmão, isso me deixa enlouquecido. Essa é uma coisa que não dá pra perturbar. Que não dá pra perturbar, não. Que não dá pra perdoar. E outra coisa que me incomoda muito é o termo tipo como. Como... Assim, né? Porque o tipo como, ele é uma coisa que ele pode ser completamente anulada da frase e a frase continua fazendo sentido. Ou você pode botar tipo ou como, você não precisa botar os dois. Ou tipo ou como, exatamente. Ele é um gasto desnecessário de linguagem, que ele não precisaria existir. A gente tá saindo do assunto, mas se você parar pra pensar, ainda faz parte do assunto. Porque a gente pegou aqui uma expressão paulista, que é uma coisa que, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um pouco mais de filtro disso. Eu digo filtro de falar um pouco mais neutro, não de propósito, mas que eu sempre falei com pessoas de fora, e aí fora que eu digo de fora do Ceará. Então eu sempre tentava falar mais devagar, o que faz com que eu pronuncie mais letras, porque quando eu falo rápido eu engulo tudo e normalmente quem não é do Ceará fica assim, tipo, o que tá acontecendo? Mas o Mariano, ele demorou mais, então o Mariano era viciado em usar todas as gírias cearenses em uma conversa com várias pessoas paulistas. Aí as pessoas falam assim, ó, o quê? O que é isso? Não entendi. E aí, era o tempo inteiro isso, né? Então, não só as mudanças físicas, mas as mudanças sociais, elas também acontecem bastante. E uma coisa que eu quero reclamar aqui, tá? Eu sei que eu mudei pra São Paulo porque eu quis. Um dia eu vou voltar pra Fortaleza e isso vai melhorar. Mas é muito difícil você estar aqui na quarta-feira e você não poder dizer assim... Na quarta, não. Eu tô sendo legal na quarta. Na quinta-feira dizer, amanhã vamos comer um hambúrguer. E aí você poder dizer, vamos. Aí, sei lá, várias pessoas topam. Em São Paulo, você tem que avisar um mês antes. Ou, daqui a 3 semanas, vamos no bar. Tipo, eu juro que tem que ser assim. Porque todo mundo parece que tem 1 milhão de coisas a mais pra fazer. Mesmo que você não tenha mais amigos. Por exemplo, eu não tenho minha família aqui. Mas eu tenho muito mais coisas que eu tenho de obrigação do que eu teria em Fortaleza. Isso é muito estranho. Fora que tudo aqui é bem mais longe. Você tem que se organizar pra ver se... eu vou voltar de madrugada, vai ficar caro Uber... Ou se você vai voltar de metrô, lá tem metrô perto. Enfim, então são mudanças que eu gostaria de reclamar, o fato de eu não poder marcar coisas. E o Humberto sabe, né, o Koala sabe, que eu adoro ver meus amigos. Então pra mim eu veria todo mundo todo final de semana. Todo final de semana eu tava lá vendo todo mundo. Aqui não dá. Não dá. Semana, agora eu passei o final de semana deitada assistindo uma série, que eu não me lembro, Designated Survival. Deitada a semana inteira assim, porque eu não tinha nada pra fazer. E porque eu já tinha meio que gastado a carta, que meu aniversário, inclusive... É hoje, faz 3 minutos que nós estamos gravando aqui o podcast de madrugada. Olha aí! 3 minutos de começou o meu aniversário. Parabéns pra você nessa data. Pronto, a gente só pode cantar senão a gente toma copyright, né? Copyright do parabéns é muito triste. É difícil mesmo isso, tá? Mas o que eu tava querendo dizer com isso é que hoje é quinta. A gente tá marcando, fazendo quinta porque já virou meia-noite. A gente tá gravando isso aqui quinta-feira. Eu marquei com as pessoas domingo pra elas virem aqui pro prédio. Então, não tinha... por umas 2 semanas, eu gastei minhas cartas de poder chamar pessoas pra rolês. E ainda tem as coisas que é diferente de Fortaleza, que é que além de ter 10 milhões de pessoas em São Paulo... Ainda tem as pessoas que elas dizem que são de São Paulo, mas elas moram nas cidades ao redor. Tipo, moram em Sorocaba. Gente, Sorocaba é 2 horas daqui. Tem uma amiga minha que ela, tipo, é São Paulo, mas ela é de Sorocaba. Então ela vem pra cá, pro meu aniversário domingo, e eu não posso chamar ela porque eu ia pro barzinho que eu vou fazer amanhã só pra não passar batido. Porque ela já vem de Sorocaba domingo. Então, enfim. Acho que existem muitas coisas juntas com a mudança, mas eu acho que se eu pudesse falar de uma mudança social, essa é uma coisa que eu acho muito triste. Ter que sempre marcar coisas com muita antecedência e não poder marcar, sei lá, 2 semanas seguidas, por exemplo. Porque é muito caro ou a pessoa já tá ocupada. Total. Inclusive, queria mandar um beijo aí pra minha amiga Gabi Monteiro, que já esteve aqui também no podcast. Gabi Monteiro é a pessoa da agenda mais difícil. Eu acho que é mais fácil marcar alguma coisa, sei lá, meu irmão, com Luciano Huck, meu irmão, com alguém, ministro fulano, com Alexandre de Moraes, do que com a Gabi. Pô, a Gabi é uma pessoa extremamente ocupada. Ela tem 1 milhão de rolês, 1 milhão de pessoas para dar atenção. E é uma parada que eu fico, meu Deus do céu, mulher, desacelera. Inclusive, o episódio dela é sobre isso.
O vazio de uma agenda cheia. É bem interessante, Bem assim. poético esse nome aí. Eu sinto que, acho que esse é meu terceiro ano morando em São Paulo, acho que é terceiro ano morando em São Paulo, eu acho que especialmente no último ano, nos últimos 2 meses eu tô mais tranquila, porque eu dei uma freada, porque eu tava enlouquecendo, de verdade, eu tava enlouquecendo. Pra quem não sabe, eu trabalho CLT e eu trabalho PJ, trabalho CLT no emprego tradicional e eu trabalho PJ com games. Então, eu não vivo, né? Só que nos últimos 2 meses eu dei uma freada, porque eu tava ficando louca, eu não respirava, eu não tinha tempo pra nada, eu não tinha tempo pra mim, eu não podia, tipo, ficar com os meus cachorros porque eu tinha alguma obrigação, algum compromisso. Mas uma coisa que eu queria aproveitar que eu vi, segura aí você que está vendo. Esta foto é na minha segunda casa de Canindé. Minha segunda casa de Canindé, que eu falei que era gigantesca. Essa parte é a parte que eu falei que é longa até chegar no quarto que eu dormia, que era no final da casa. E eu gostaria de mostrar pra você um fato. Você tá vendo minha unha aqui, que não, né? Vamos fingir que você não viu que ela não está feita. Eu quero mostrar pra você um fato. Essa sou eu soprando o meu bolo do aniversário de Pokémon, de 8 anos. E este é o Mariano, que é o meu namorado que mora hoje comigo. Então, ele tinha 2 anos nessa foto. E isso aqui é uma relíquia que minha mãe tinha quando ela soube que eu encontrei ele. Ela nem sabia o que tinha acontecido. Que eu encontrei ele numa festa. No dia seguinte, ela chegou e disse: gente, já tem uma foto dele no teu aniversário. Aí eu assim, ó... Entendi. E aí trouxe aí a lembrança de Canindé, que a gente se conheceu lá quando era criança, mas a gente não manteve contato. Aí cada um mudou separadamente pra Fortaleza. Ele mudou cedão, começou a morar cedo com 15 anos e coisas desse tipo. E a gente se conectou em Fortaleza lá sem nem saber quem era o outro. A gente foi se entendendo depois que a gente se beijou numa festa, enfim. E nos mudamos juntos pra São Paulo, né, 2 vezes já. E se tudo der certo, voltaremos um dia aí pra Fortaleza pra comprar nosso apartamento. Então acho que é engraçado ver que mesmo com tantas mudanças, algo já tava lá atrás. A gente não tinha nada a ver, né? Eu tinha 8 anos, ele 2, mas eu tô falando sobre as coisas conectadas. Coisas estavam conectadas mesmo em outro lugar, a mais de 3.000 quilômetros daqui, que é onde eu tô agora. Amiga, pra gente finalizar, porque a gente já tá aqui com mais de 1 hora de papo, vamos fazer o nosso tradicional bate-bola, jogo rápido sobre mudança de casa. Então eu vou fazer uma perguntinha rápida, tu vai responder mais rápido ainda, estilo Marília Gabriela. Bateu, falou, mas tem que ser relacionado ao tema. Como eu falei no episódio passado, um convidado aqui, eu fui falar isso, né? Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, eu vou falar uma coisa, tu diz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí o cara respondia coisa que não tinha nada a ver. Sei lá, um sonho, aí o cara, batata. Eu gosto muito de batata, seria meu sonho também. Seria o meu sonho também, agora uma batatinha, hein? Mas vamos lá. Um item que tu sempre tem que renovar na mudança. Como que eu... Sofá. Sofá, eu acho que, por exemplo, a gente muda... Eu posso falar rápido e explicar? Pode. A gente comprou um sofá em Fortaleza. Quando a gente mudou pra São Paulo, a gente não trouxe ele porque ocupava muito espaço no caminhão. A gente comprou outro aqui. O de lá, a gente, no apartamento número 1, em São Paulo, a gente vendeu e comprou outro quando veio pra cá. E o daqui, ele já tá indo de arrasto. Ou seja, quando a gente mudar de novo, vai ter outro sofá. Entendi. Perfeito. A primeira coisa que tu desembala quando tu chega na casa nova? O PC. Olha que pergunta fácil. Gente, eu não só sou criadora de conteúdo, mas eu jogo muito, sou muito viciada. Então, assim, acho que a cama ela já está desembalada por si só, mas o PC sempre, até porque, tipo, às vezes você não, sei lá, não tem outra coisa pra fazer. Então, pra mim é meu hobby preferido. O maior inimigo da mudança é a caixa de papelão, a escada ou o vizinho curioso? Eu acho que é a caixa de papelão. Porque, assim, eu acho que vizinho curioso, eu nunca tive problema, ainda bem, e eu nem ligo. A pessoa, eu sempre espero o melhor da pessoa, então, às vezes, eu acho que a pessoa fica legal. Até ela se provar o contrário. É que nem a lei, o tribunal, né? Que a pessoa é inocente até se provar o contrário. E eu também nunca morei em nenhum apartamento que não tinha elevador. Então, eu não tive esse problema ainda. Porém, o nosso sofá do primeiro apartamento de São Paulo, ele só cabia no elevador se a gente desmontasse. Então, quase que a gente teve que subir 8 andares com um sofá gigantesco no prédio, mas a gente conseguiu desmontar. Então, acho que seria a caixa. Porque a caixa vai que rasga, ou vai que alguém derruba, ou você acha que tá pegando uma coisa leve, aí é pesada e cai, sei lá. Meu Deus. A melhor comida pra mudança? Macarrão. Macarrão é fácil de fazer. Você pega uma panela ali, pega água da torneira. Mas miojão? Não, eu
acho que macarrão... Depois que eu aprendi, gente, o primeiro intercâmbio eu não sabia cozinhar. O segundo eu aprendi a fazer macarrão com molhos prontos. Aí o terceiro eu já tava sabendo cozinhar carne, arroz, enfim. É isso. Quem é mais acumuladora? Tu ou Mariana? Eu, com certeza. Tu Mariana já esqueceu... tem roupas. Eu ia perguntar se tu já esqueceu, mas não era bem isso. Qual foi a coisa mais importante que tu já esqueceu numa casa antiga? Nossa, eu acho que... Eu nem sei se... teve uma coisa importante. Eu já fiz cosplay, galera. E aí, o meu cosplay principal, no caso, que é a Sky, um personagem do Valorant, não sei se tá pra botar aí, mas você pode pesquisar na sua casa, que ela tem um colete dentro gigantesco. E quando eu mudei pra São Paulo a primeira vez, eu esqueci não só no apartamento, não só em Fortaleza, mas eu esqueci no apartamento quando ele já tinha sido entregue. Ou seja, tudo que tava lá era lixo. Aí a pessoa jogou no lixo e foi R$400. Então, quando eu entendi, quando eu cheguei em São Paulo e fui precisar do cosplay, eu entendi que eu tinha jogado esse colete fora, eu fiquei muito triste. Acontece. Decoração de casa nova. É Pinterest ou é improviso criativo? Improviso criativo não dá certo, galera, eu não aconselho. Eu sou pessoa criativa, mas o fato de eu ser criativa quer dizer que tem muitas coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, ela não pensa de forma organizada. Então, tem que ser Pinterest, nem que seja pra você pegar várias ideias e juntar elas, fazer tipo o seu mosaico. Mas eu não confio só na minha cabeça. Você tá vendo aqui, ó, eu tentei fazer um aglomerado cenário pra não ficar improvisado. vazio, ficou entendeu? Tem Valorant e o Baby Yoda com óculos. Amiga, mas por isso não, ó. Aqui eu tenho uma obra de arte, aí aqui eu tenho Boku no Hero, Funko, aí aqui tem um frigobar que eu ainda não tive coragem de ligar. Mas você tá organizando direitinho. Eu te disse que eu mudei várias vezes o meu negócio de lugar. Essa mesa tava nessa parede de cá. E aí a minha estante, que tá aqui do lado, ela ficava de fundo. Ela era o meu plano de fundo. Só que assim ficou melhor e pra receber visita fica com mais espaço pra colocar um colchão. Mas é isso. Entendi. Qual foi o pior gasto que já apareceu pra ti, assim, de forma inesperada durante uma mudança? Nossa, de forma inesperada. De forma inesperada durante uma mudança ou tipo nos primeiros dias? Pode ser nos primeiros dias. Eu acho que o preço que a gente pagou na nossa cama foi inesperado, porque eu pensei, pô, a minha cama foi R$1.000 no Canindé. Canindé não, em Fortaleza. Foi R$1.000, aquelas camas basiconas, R$1.000 que você não pensa muito no futuro, é uma cama temporária. Quando a gente mudou pra São Paulo, a gente decidiu que a cama ia ser... A gente decidiu isso lá na loja, tá? Porque o moço mostrou pra gente uma cama que a gente ficou, meu Deus, a gente tem que dormir aqui. E a cama que a gente comprou foi R$4.000. Só que ela tem uma garantia de 10 anos. Então, se você parar pra pensar, se ela durar até lá... Amigo, mas eu juro pra você, parece que eu tô dormindo numa nuvem. Foi um gasto que valeu muito a pena, mas foi uma coisa que a gente não tava esperando e pesou muito no bolso, nas parcelas, né? Porque a gente teve que pagar parcelado. Meu Deus. Uma coisa que tu nunca mais quer viver numa mudança. Eu não queria ter que comprar... Na verdade, eu não queria ter que esperar o tempo inteiro do... Por exemplo, como eu vou mudar pra Fortaleza um dia de novo, vai ser muito difícil eu esperar o tempo que os meus móveis e as coisas estão no trânsito, no caminhão. Então, a decisão que a gente tomou é de quando a gente for embora pra Fortaleza, a gente vai alugar um carro, que nem os nossos amigos Medina e da Rebeca fizeram, pra levar os nossos cachorros e os nossos computadores, porque a gente não fica sem o básico, né? Os cachorros, obviamente, porque eles são vivos, mas os PCs que não tem como a gente esperar semanas e semanas até ele chegar. Perfeito. Pra gente finalizar, uma coisa que sempre vale a pena na mudança. Eu acho que sempre vale a pena você ver o seu apartamento ali vazio e você pensar, pô, isso aqui é o meu lugar, é o meu canto que eu vou morar e tudo. E aí você começar a pensar como você vai preencher. Se você vai chegar lá nesse momento de terminar de preencher como você tá querendo ou não, não é sobre isso, tá? É sobre você ter a perspectiva de quando você se muda. Eu adoro ver apartamento vazio e pensar, aqui eu vou fazer isso e aquilo e tal. E dessa forma eu estou há 1 ano e 6 meses morando aqui, a nossa sala até hoje não tá terminada. Vermelha, muito obrigado. Muito obrigado por participar mais uma vez. Deixa aí teu @. Ele vai aparecer na tela sempre que a nossa tela dividir. Mas deixa aí, fala o que você faz, como é que as pessoas te encontram. Faz aí o teu jabá. É isso, galera. Olha, Humberto, meu amigo Koala. Era pra eu ter falado o contrário, né? Koala, meu amigo Humberto. Enfim, independente. Muito obrigada pelo convite de novo. É sempre um prazer. Virei mais vezes se você me chamar. Ao que você já sabe e os ouvintes talvez comecem a entender. Eu gosto de falar.
Então, se você deixar, a gente vai ficar aqui falando há muito, muito tempo. E é isso. Mas você consegue me encontrar nas redes sociais, em todas elas, com @itsvermelha, ITS Vermelha. Eu crio conteúdo de games, mas eu também posto um monte de besteira. Posto meus cachorros, posto meme, posto algumas coisas que acontecem aqui em São Paulo. Mas a maior parte do meu conteúdo que tem lá, de conteúdo mesmo, é de jogos e eventos. Então, se você gosta, seja bem-vindo. Se você não gosta, passa lá pra dar um trocar uma ideia, rir. No Twitter eu só posto besteira, então se quiser ir lá pra rir também, às vezes eu posto uns memes. Enfim, é isso, galera. Um beijo pra você que está me vendo, mas um beijo se você estiver me escutando e até a próxima. E escutem os outros episódios aí também, que vale muito a pena. É isso, muito obrigado a você também que ouviu a gente até aqui. Quinta-feira que vem tem mais. A gente tinha prometido um outro tema para essa semana, mas a gente teve uns imprevistos e aí a mudança acabou saltando aos ouvidos. E aí eu pensei, pô, por que não falar sobre mudança, né? E aí, como as coisas elas são aceleradas demais, cheguei e disse, quem é a pessoa que se mudou muito e é muito acelerada assim, que pode falar comigo? Pensei, pô, por que não vermelha, né? Mas eu quero fazer só um comentário para você, ouvinte. Esse é o segundo podcast que eu tô participando. O primeiro foi sobre pessoas que gostam muito ou não de comemorar os seus aniversários. E hoje fazem 16 minutos que é o meu aniversário. Então, se as estrelas não estavam alinhadas, eu não sei. Tava tudo alinhado. Não sei o que significa além disso, né? É isso. Mas então, quinta-feira que vem, a gente tem um encontro marcado aqui novamente no Devaneios Marsupiais. Um beijo e até lá.